Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é um dia esperado por todos os brasileiros, é um dia esperado principalmente pelos devotos da Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Hoje é o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. É o dia que os fogos, como tradição, ao meio-dia, explodem no ar, de alegria de não sermos órfãos, mas de termos uma mãe, que é a mãe de Deus e nossa. Hoje é o dia que as pessoas rezam, hoje é um dia santo, é um feriado, mas não é um feriado comum, é um dia santo porque é o dia da padroeira do Brasil, a Virgem Aparecida. Hoje é o dia de muitos cumprirem votos. Hoje é o dia das pessoas se emocionarem pelas curas que alcançaram pelos méritos da intercessão dela. Por muitas vezes ter chamado o nome dela no momento de uma eminente morte por um acidente, Nossa Senhora Aparecida, e ela salva, ela acode, ela pede Jesus e vem em socorro. Hoje é o dia não de Nossa Senhora Aparecida propriamente, mas de Nossa Senhora Desaparecida. Porque, como eu disse em outras pregações, o maior santuário mariano do mundo é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, mas o menor objeto existente lá dentro é a imagem dela. Ela é a pequenina notável, ela é a pequena que resolve, ela é a pequena de Deus. E, aliás, Deus sempre pede que sejamos pequenos se quisermos vermos o reino de Deus. É preciso ser pequeno em humildade, em simplicidade, em obediência, assim como a Virgem Maria sempre o foi e sempre será. É uma mulher movimentada unicamente pela vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É uma mulher que não questionou nada de si, nada dos próprios sonhos da época, da cultura da época, do noivado da época, para dar um sim ou um não para Deus dentro do projeto que parecia tão estranho, mas que era real, e ela percebeu isso pelo clima que aconteceu na sua casinha em Nazaré. Ela deixou tudo. Ela não consultou nem Ana, nem Joaquim, nem José. Ela consultou apenas o próprio coração, que estava cheio de Deus e de temor a Ele, para ecoar um sim que fez com que todo o céu cantasse o glória. A alegria aconteceu pelo sim de Maria, assim como que na doxologia da missa do por Cristo, com Cristo e em Cristo, quando dizemos amém, nós estamos ecoando o sim de Maria em Belém. Em Belém não, em Nazaré. Estamos ecoando o sim dela, dizendo sim, faça-se. Sim, é verdade, é por Cristo, com Cristo. É por Ele que eu quero viver, é por Ele que eu quero sonhar, é por Ele que eu quero lutar, é por Ele que eu quero buscar a santidade, é por Ele que eu quero morrer. É para Ele que eu quero ir. E Nossa Senhora é aquela que tudo por Jesus, mas para aqueles que são cristãos católicos, apostólicos, romanos, marianos, nada sem ela. A gente sempre dá o desfecho em nossas orações suplicantes, dizendo: Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria, nós te pedimos esta graça, esta bênção, este milagre. Dificilmente Ele nega. E ela dificilmente nos nega um pedido feito por uma novena, o pedido feito por uma oração do texto, do rosário, um pedido feito diante de Jesus Eucarístico, pedido através dela. Por isso é por ela que nós nos consagramos
ao Todo-Poderoso. Ela é nossa madrinha e nossa mãe. Por isso, um bom dia com Maria, um bom dia com Nossa Senhora Aparecida a todos aqueles que ouvirem essa mensagem do dia de hoje, 12 de outubro. É um dia de alegria, é um dia de muita alegria, é um dia festivo, é um dia de ir à missa, é um dia de ação de graças, assim como todos os dias, mas esse dia especificamente é o dia dela, que se comemora, que se fecha o comércio e que todos sabem que não é uma data cívica, que não é uma data de outro modelo ou de outras questões, mas é uma data, um feriado, um dia santo por uma mulher que nós não vimos, não convivemos com ela, mas a tradição oral da Bíblia, a própria Bíblia, vem trazendo e ecoando de geração em geração até os dias de hoje. E durante todo o percurso da igreja, milagres aconteceram. A sua imagem milagrosa foi encontrada, o corpo no lugar, no mesmo rio, uma cabecinha tão pequena. Isso mostra um verdadeiro milagre, a necessidade que ela estava querendo e buscando que ela fosse pescada, que ela fosse querida, que ela fosse achada. E ela continua da mesma maneira. Ela quer ser buscada por nós. Ela quer ser querida por nós. Ela quer ser honrada por nós, porque honrando-a nós honramos seu filho. Mas ela quer muito além dela, é que nós engravidemos de Jesus como ela engravidou. É que a gente dê a luz a Jesus aos povos na escuridão dos tempos atuais, como ela deu a luz, dividindo a história, dividindo o tempo, começando um novo calendário, sendo um divisor de águas. E assim como ela nas águas foi pescada há 300 anos por pescadores simples, que a partir dali, juntando a cabeça com o corpo e percebendo que era uma imagem de uma Nossa Senhora feita não se sabe por quem, os milagres começam a acontecer, cegueiras curadas, e tantos outros milagres descritos e escritos na Basílica, na Sala dos Milagres, no próprio histórico de toda a história da padroeira em Aparecida do Norte. O crescimento da cidade, a ampliação do santuário, de sair da Basílica Velha e ir para a Nova, mostra o sinal da devoção, e o sinal desse engrandecimento significa que ela é real e verdadeira e que as intercessões dela funcionam e continuarão funcionando até os fins do tempo, porque ela é aquela que, como embaixatriz da paz, vem a nós através de pequenos camponeses, pessoas pequenas, iletradas às vezes, analfabetas às vezes, simples como Juan Diego, que viu Nossa Senhora de Guadalupe, pessoas extremamente pequenas, no sentido pleno da palavra, nos contar coisas que nos deixaram de boquiabertos, abismados, porque eram mensagens que tivemos e vimos e ouvimos que era vinda do céu. E ela continua a manifestar exatamente para, como corredentora, salvar a humanidade. Há um provérbio popular que diz: quem ama meu filho, minha boca adoça. Quem ama meu filho, meu coração adoça. Se tiver alguém que não nos ama, mas se ele ver nós cuidando do filho dele, ou fazendo um favor para o filho dele, imediatamente o seu coração quebra, a mágoa some, desaparece, derrete. Porque se fez bem ao filho, fez bem ao pai e à mãe. Mas se fizermos mal ao filho, obviamente nós vamos caçar a inimizade dos pais.
E com a mãe de Jesus é a mesma coisa. Ela não é uma mulher qualquer, escolhida aleatoriamente, não. Ela foi inicialmente confeccionada assim, o pecado original, para mostrar uma diferença não humana, mas que ela foi isenta e nem ela mesma sabia, para gerar nas suas entranhas o fruto da vida, o fruto que é o próprio coração do Pai, Jesus, o Filho de Deus. E diante dessa verdade, são muitos aqueles que são católicos que um dia beijaram sua imagem, as fitas devocionais, numa procissão, num andor. Quantos milagres pediram-na e hoje lhe gospem na cara, desprezam-na, machucam o seu coração, e ela às vezes nem se importa quando o filho dela é agravado com muito mais seriedade pela massa humana, num pecado da carne, nos pecados que o mundo nos oferece, que fazem propaganda acirrada e nos fazem engolir goela abaixo. E quando nós damos atenção ao próprio demônio, que é terrível, que nos dá com uma mão e nos toma com as duas, isto verdadeiramente fere o coração dela. Ela pode ser ultrajada, mas ela não quer ver o filho ultrajado, sabendo que ele é Deus, filho de Deus, a menina dos olhos de Deus, o coração de Deus inserido no meio de nós, e ela que viu todo o drama, de todo o episódio da tragédia do Calvário, ela sabe com quanto amor Deus nos amou, e vendo hoje, chorando lágrimas de sangue, o quanto o mundo o despreza, trocando Deus pelo mamon, que é o dinheiro, trocando Deus por uma pessoa, deixamos de comungar para poder unirmos ilegalmente a uma pessoa já comprometida no altar. E diante de tudo isso, vamos pecando, somando pecado sobre pecado, deixando Deus de lado, tirando as orações de nossas vidas, que aliás nunca fomos de ter vida de orações. Quanto mais o tempo passa, menos orações se fazem, a não ser para pedir favores no momento de crise, mas fora disso, ação de graças. A gratidão é algo que se jogou no lixo, é uma virtude que não se conjuga mais. E por isso, muitas vezes nós rezamos 1000 Ave-Marias, às vezes comungamos determinado tempo seguidamente do dia a dia, para o desagravo do coração de Deus e para o desagravo do coração imaculado de Maria. Quando Jesus responde a Pedro uma pergunta, dizendo: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, significa que nós precisamos imediatamente e rapidamente dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus, para a alegria dele, seria tudo que somos e tudo que temos. Mas o que temos não é o que diz respeito àquilo que adquirimos com esforços, com compras, com realizações dessa natureza, com presentes. Mas a única coisa que nós possuímos que realmente procede de nós e nos compromete por toda a eternidade se chama pecado. Dar a Deus o que é de Deus é dar a Deus o nosso pecado em confissão sincera, em mudança radical de vida, numa metanoia plena e total. É isso que é dar a Deus o que é de Deus, é dar a Deus as honras devidas. Ele não precisa de nossas orações, mas orarmos significa que eu tenho um coração de boa vontade, agradecido, e a minha oração significa que eu trago, que eu vou a Deus por uma amizade, por uma gratidão, porque eu tenho uma adesão a Deus, porque Ele quis ter uma adesão a mim,
pelo batismo, por Jesus, pelos sacramentos, através da igreja. E diante disso, dar a Deus o que é de Deus é buscar a santidade a todo custo. Quando vemos um Carlo italiano que se santifica porque o corpo foi encontrado incorruptível, admira-se, aplaude e tudo mais. Deus está provando para nós que todos nós deveríamos ter o corpo incorruptível, que um milagre dessa natureza é para mostrar a incorruptibilidade daquele que está ligado a Deus, que cristifica a sua vida através da Eucaristia, através do santo temor a Deus, através da piedade, através da prudência e através da fuga cada vez maior do pecado. Todos nós seríamos e teríamos o corpo incorruptível. Todos nós seríamos imortais, certamente, mas por causa do pecado somos devorados. Mas isso não quer dizer que muitos santos tiveram o corpo corrompido pelo tempo, pela própria terra. Mas os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Os milagres ocorridos e testemunhados provam a santidade, porque não é a carne. Não, a carne de nada serve, o que vivifica é o Espírito. Por isso, nós deveríamos hoje, através de Nossa Senhora, um dia dela, nos consagrar e que seja uma consagração definitiva, não uma consagração hoje, outra manhã, mas uma consagração definitiva. Eu sou de Deus por Maria, por todo o resto dos meus dias. Hoje é o primeiro dia do resto dos meus dias. E assim viver, dando a Deus o que é de Deus. E dando a César o que é de César significa amar absolutamente todos. Todos os nossos inimigos, nossos perseguidores, aqueles que nos humilham, aqueles que nos rejeitam. Amar a todos, rezando por todos, pedindo conversão por todos, sofrendo e dando sofrimento a Jesus, unindo na cruz dele em favor da conversão de um mundo que está mergulhado na perversidade, um mundo que está se autodestruindo pelo pecado, o fogo está devorando muitos lugares, o calor está derretendo as geleiras, que daqui a pouco não existirá mais polos. As águas, apesar de tudo isso, estão secando, as águas doce. O mundo está acabando, os valores estão sendo destruídos, a terra está agonizando, os animais estão morrendo, as pessoas estão morrendo, globalizou-se tudo, as pandemias, as doenças, o tipo de pecado, tudo globalizou, porque tudo está conectado nas armadilhas que o demônio fez como uma aranha, teceu a terra de fora a fora, de ponta a ponta, de leste a oeste e vice-versa, para plugar todo mundo no mesmo sintonia com o inferno. E diante disso, o mundo peca nas mesmas realidades. Os costumes pecaminosos estão se espalhando por todo lado. Não existe mais a inocência nos lugarejos pequeninos, ou nas roças, ou no meio dos indígenas. A prostituição no meio dos indígenas é algo terrível. Daí o consumo das vidas ali por causa do vírus da morte, o Covid. E assim nós vemos as famílias desmoronarem, os filhos suicidarem. Assim nós vemos o mundo infeliz, os hospitais lotados, não só nessa época, mas cheio de pessoas com doenças das mais variadas espécies, tudo causado pelo psiquismo, na somatização no corpo, o que as pessoas sofrem no coração, o desprezo, o egoísmo, a humilhação, o desprezo, o menosprezo, a indiferença, a solidão e tudo mais. E Deus nos quer unidos, Deus nos quer como uma igreja construída na argamassa do Espírito Santo no mundo todo,
uma igreja viva, de almas vivas, onde o pecado não entra, onde o pecado não reina. Fico pensando qual o maior dor, Jesus, que o Senhor sofre. É a dor da cruz ou hoje é a dor quando o Senhor está sentado no trono de glória? Qual é a sua maior dor? Foi a da cruz ou a que o Senhor sente e sofre hoje? Sinceramente, não sei responder, porque nós sabemos que a dor maior não foi a dor externa de Jesus, mas é a dor do coração de ver as almas se perder e cair aos milhares na escuridão total, na perdição total. Por isso nós te pedimos agora, Jesus, por Maria, pela Virgem Maria de Aparecida, olhai o coração daqueles que querem verdadeiramente, que o Senhor sabe que verdadeiramente vão dar frutos e frutos de vida eterna, principalmente neste mês das missões, onde Nossa Senhora, como missionária, nos deu exemplo de vencer todas as barreiras e obstáculos para ir a tantas léguas, a tantos quilômetros distante de Jerusalém, de Belém, a Elcarém, as montanhas, visitar Isabel e ali ficar até que ela pudesse se virar sozinha ou com o marido. E nós te pedimos, Nossa Senhora, ensina-nos a ter este ânimo, ensina-nos a vencer a nós mesmos, a dizer o nosso sim, um sim largo, um sim profundo para Jesus, através daquilo que Ele nos fala na palavra, no Evangelho, aquilo que o Pai nos fala através da Bíblia, do Antigo Testamento, e aquilo que Jesus falou, que era todo da vontade do Pai. Te pedimos, Santo Espírito de Deus, vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, como vento impetuoso que és, que esfacela montanhas, que esculpe na pedra o vento ao longo dos milênios. Faça isso imediatamente no nosso coração, vem modelar nosso coração, vem forjar nosso coração com o fogo que Tu és, o fogo que não queima, mas o fogo que modela, que forja e que nos dá um modelo segundo o modelo do coração imaculado da Virgem Maria, que a própria Igreja nos leva a ter, segundo o modelo perfeitíssimo, que é Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo e pela intercessão da Virgem Maria, a graça de que esta mensagem possa ser, embora saída da boca de uma pessoa analfabeta, mas uma pessoa que tem um conhecimento da sua vontade, da sua verdade, possa ser ouvido por nós. Que a minha oração neste momento se faça oração daqueles que estão ouvindo e que chegaram neste ponto desse momento, dessa mensagem, dessa pequena colocação, e suas vidas possam ser transformadas. Que eu, mísero pecador, seja o instrumento, junto com Maria, que tanto amo, minha mãe, que foi aquela que me buscou na porta da igreja e me adentrou dentro da igreja para encontrar Jesus, e ali o divisor de águas foi ela. Minha vida se transformou. Eu te peço, Nossa Senhora, faça o mesmo com aqueles que deram passos para Jesus, assim como eu dei vários passos, reticente, amedrontado, curioso ao mesmo tempo, com vergonha, com timidez, mas fui. E ali se deu o milagre, o maior milagre da minha vida, a minha conversão. E é isso. Que todos nós sejamos missionários, testemunhando na nossa própria vida que nós somos de Deus e que vivemos por Deus e com Ele viveremos para sempre. Amém. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.